E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre uma contratação mais para base, tá? Inicialmente essa contratação é para base, não é para profissional. É uma contratação a lá Nicola Profeta, Alejandro Villarreal, Marcelo Contreras, Miguelito, enfim, esses sul-americanos que o Santos vai pensando, o Ronald Perlaza, né, que até infelizmente não fez uma boa copinha, até agora eu acho que se mostrou um pouco menos do que pode até, mas enfim. É uma contratação nesses moldes do Santos pensando jovens sul-americanos e particularmente, eu já falei aqui, eu gosto muito dessa estratégia, acho que é uma estratégia interessante e que, claro, não são todos que vão dar certo, é evidente, um ou outro, né, não vai ter qualidade para chegar no profissional, mas você necessariamente nem precisa aproveitá-los no profissional, você pode vender, fazer um dinheiro, dessas coisas, né? A grande questão é por quanto você compra e depois por quanto você vende. No caso deste rapaz que iremos falar hoje, este paraguaio, até que foi um pouquinho caro, né? Entre aspas, se a gente pensar em contratações de base, valores de contratações de base. Mas vamos falar sobre isso neste vídeo, né? Repito, eu sempre aviso que eu tô... Sempre aviso, não avisei ontem, vou avisar hoje de novo. Eu tinha avisado na live do trio. Chegando um pouquinho tarde essa semana, eu tô fazendo freela lá para cobrir as férias do Musset e da Gabi no UOL. Então, acaba que a prioridade fica um pouquinho para eles, o canal fica sempre mais tarde. Mas se amanhã, por exemplo, hoje eu queria até tentar ver coisas sobre escalação, não consegui apurar nada. E não vi ninguém também publicando, pelo menos até o momento que eu gravo. Mas amanhã de manhã, se der, a gente faz. O David Washington, como eu falei aqui, o Fabrício Romano publicou também que estava chegando. Vamos falar sobre ele também, mas... Então eu gostei porque achei importante fazer esse tipo de vídeo. Eu até fiquei pensando que o pessoal de repente às vezes se empolga muito, coloca uma pressão no menino, mas como eu vou deixar bem claro, vou deixar até no título, se tudo deu certo, deixei no título que é para base, já para ninguém criar muita expectativa e empolgação, o menino chega para o sub-20. Ángel Aguayo, paraguaio, volante, de 18 anos, completa 19, dia 30 de maio, ele é de 30 de maio de 2006, completa 19 anos esse ano. Chega, volante de 1,86, destro, volante mais defensivo mesmo, chega aí para integrar o sub-20 do Santos inicialmente, depois, claro, se for bem, avaliado por time profissional, né? O Ángel chega vindo do Sol de América, do Paraguai, e acreditem, foi muito difícil achar lances dele, coisas para... não só lances necessariamente, vocês sabem que eu pego jogos também, mas até no sistema do iScout foi difícil, enfim. O Ángel chega vindo do Sol de América, até no SofaScore, e no próprio Gol diz que ele teve uma passagem pelo Boston River, mas eu não consegui achar jogos dele pelo Boston River do Uruguai, uma passagem por empréstimo, então eu não sei em que ponto isso saiu, então por isso que eu nem coloquei, não vou comentar, só passei assim por cima, para poder falar, né, porque realmente não achei. Mas vou falar do jogador. Até sobre esse empréstimo, no Twitter, o César Luiz Merlo, foi a única coisa que eu achei, que ele tinha falado já no ano passado, que ele ficaria emprestado 6 meses lá no Boston River, com opção de compra, mas o Boston River não comprou. Até aí, eu não sei se não comprou porque não tinha dinheiro, porque não é necessariamente um time caro, um time com dinheiro, né? E foi um valor, como eu falei, relativamente caro. Então não sei se foi por isso. Enfim, vamos falar aqui. Eu assisti ele no Sul-Americano antes, né? Já tinha visto o jogo do Brasil e Paraguai. E, inclusive ele faz gol, o Brasil vence por 3-1. Eu assisti aquele jogo e, como eu falei, fui buscar outros para ver. Antes de falar dele até, características, vou falar dos valores, né? O Uriel Lugic, né, jornalista do Mercado de Passes Argentina, ele sempre está publicando coisas de mercado sul-americano mesmo. No Twitter dele ele foi o primeiro a dar essa informação. Hoje o Diário do Peixe até trouxe a matéria também, hoje ou ontem à noite, acho que foi ontem, sobre a situação, né? Mas o Uriel publicou inicialmente $400 mil, o Santos vai pagar 2.300.000 reais, né, pela contratação, fica com 80%, o Sol da América fica com 20% ainda do passe dele, claro, imaginando uma revenda futura para ganhar um dinheiro ali. São 4 anos de contrato, ou seja, até ele completar aí 22 anos, né? Calma, 19, 20, 21, 22. É isso mesmo, até completar 22 anos, até o final de 2028, acredito eu, né? Favor não confundir com o Gabriel Aguayo, que é um outro jogador que disputou o Sul-Americano Sub-20, classificou a seleção paraguaia, classificou junto com o Brasil, Argentina e Colômbia para o Mundial, né, da categoria.
Não confundir com ele, o Gabriel Agüero é um meia, se você for procurar lances e ver Agüero, G Agüero e A Agüero, né, são dois jogadores diferentes. O Gabriel Agüero, ele é um meia do Cerro Porteño, até jogador com mais experiência, o Ángel Agüero é um volante. E aí, eu já falei do tempo de contrato, disse que o Uriel mesmo publicou que ele viaja amanhã para chegar aqui no Santos e fazer os exames e tudo mais e assinar. Então, é isso. Para falar sobre o jogador em si, inclusive eu fui procurar também as reações da torcida, né, do Sol da América e tudo mais, a torcida desejando muito sucesso para ele, né, inclusive eu vi até um comentário falando, espero que tenhamos mantido porcentagens, né, precisamos ganhar dinheiro para os nossos jovens e tal, e elogiando ele, falando que é muito talentoso. Não que seja muito parâmetro, né, mas é bom quando tá a torcida inteira elogiando e não criticando o cara, né. Mas é um volante muito forte, alto, né, relativamente alto, 1,86. Parece ter um jogo, eu vou falar sempre parece, tá, gente, porque eu vi uma amostra muito pequena, né, mas parece ter um jogo aéreo muito interessante, um jogador de defesa mesmo, um jogador que marca inicialmente. Contra o Brasil, ele nem necessariamente foi tão bem, apesar do gol, tá, ele toma, tudo bem que o Brasil já estava com 2-1 e tal, o Paraguai já estava mais lá na frente. Tem até o lance do terceiro gol do Brasil. Pode pegar esse lance aí, vocês vão ver, mas tem outros lances também, que ele teve uma certa dificuldade até em lidar com os jogadores, principalmente o Pedro, né? Mas é o jogador que era do Corinthians, está no Zenit e tal. Jogador mais talentoso, foi o melhor jogador do Brasil no Sul-Americano. Mas é um jogador muito combativo, tem um passe interessante, apesar de não ser grande coisa, acho que precisa evoluir nesse quesito. Pisa um pouco à frente, né, para finalização, apesar de eu não ter visto, repito, nada que chamasse tanta atenção nesses poucos jogos aí que eu consegui assistir dele. Mas volto a dizer, uma qualidade, né, no jogo aéreo bem interessante, um jogador que teve um número bem razoável de desarmes também ali ao longo da competição, né, é bom pontuar. E assim, precisa, como eu disse, melhorar certas situações, principalmente no passe. Eu acho que como forma principal, até para jogar no Brasil, né? Porque aí tem a diferença, e é isso que eu vou falar, né? A adaptação de diferença do jogo do futebol paraguaio, onde ele estava. Repito, tem a questão de ter passado ou não pelo futebol uruguaio, que eu não vi quantos jogos ele conseguiu fazer, se ele conseguiu efetivamente jogar. Mas o futebol brasileiro de forma unânime, mais técnico da América do Sul, então ele precisa talvez melhorar nesses pontos. Mas é justamente para essa ideia, né? Um jogador que chega para a base, chega para melhorar e chega para trabalhar. Se o Santos viu ali algum potencial, é muito interessante, é muito válido esse tipo de contratação. E é claro, no Sul-Americano Sub-20, em teoria, estão os melhores da categoria, né? Claro que o outro é dispensado porque é muito importante no profissional, né? Apesar que eu acho que isso acontece mais aqui no Brasil do que nos outros times. Você vê, por exemplo, na Argentina, você via o Echeverri, jogador que entra, não com tanta frequência, mas entra assim, direto no Manchester City, jogando. Você vê o centroavante do River lá, o atacante, o Mastuonto, né? Esqueci o nome dele, mas é bom jogador também, que entra com frequência, enfim. Acho que isso acontece mais no Brasil. O Agüero fez 2 gols na competição e ele foi titular em 6 jogos, né, 4, 5, 6, 7. Ele foi titular em 6 e entrou em 7. Ficou no banco em 1 e não entrou. E na última rodada ele não foi relacionado para o jogo contra a Argentina. Se eu não me engano, ele estava suspenso. Mas fora isso, ele foi titular na maioria dos jogos, reserva em 1, que foi contra a Colômbia, até que o Paraguai perde feio, inclusive por 4-0. Ele foi reserva nesse jogo. Entra já estava 3-0 quando ele entra, enfim. Mas dos outros foi titular. Na campanha interessante, né? O Paraguai classifica com 3 vitórias e 1 derrota na primeira fase, e na segunda se classifica para o Mundial com, deixa eu conferir aqui, 3 vitórias e 2 derrotas, tá? Perdeu do Brasil e da Argentina, venceu o Paraguai, venceu o Chile e venceu o Uruguai. Então, absolutamente normal, né? Campanha normal mesmo, não tinha muito o que... Não, desculpa, venceu a Argentina, perdeu da Colômbia, venceu da Argentina no último jogo. Até a Argentina precisava fazer 6 para ser campeã em relação ao Brasil, o Brasil foi campeão. Enfim, então o Ángel foi titular numa boa campanha, ele já havia sido titular também no Sul-Americano Sub-17, disputado em 2023, que o Paraguai não foi bem, mas então você vê, é um jogador já com experiência também na base inteira aí do Paraguai.
Não que queira dizer grande coisa também, porque a base do Uruguai não é lá essas coisas, mas enfim. Ele tem 2 partidas já no profissional, pelo Sol da América. Uma contra o Libertad e outra contra o Esportivo Ameliano. As duas ele fez entrando ao longo da partida, foi reserva e entrou no jogo, seja contra o time grande que foi o Libertad ou o menor que é o Ameliano. Então, enfim, contratação para base, eu acho interessante. Que bom que o Santos fica atento nesses movimentos de Sul-Americana, essas competições assim são muito importantes para isso. Fechou? Então é isso. Amanhã a gente volta. Amanhã tem Santos e Noroeste. Como eu falei, talvez eu vou tentar trazer alguma coisa de manhã de escalação. Vamos ver o que a gente acha aí. Mas o Santos enfrenta o Noroeste precisando vencer para classificar. Então vamos torcer para isso, obviamente. O Noroeste briga contra o rebaixamento. Mais ou menos uma situação parecida com o que foi Santos e Água Santa. Mas é isso. Até amanhã. Valeu.